Bom dia, bom dia, bom dia. Paz e graça, Deus abençoe você e toda a sua casa. Dá só uma olhadinha, parece até João Batista no Rio Jordão, batizando o povo, mas não é, era Cornélio Doro, um amigo meu, e foi convidado por mim a passar uns dias comigo nessa ilha, e ele acabou atraindo essa multidão ali, e ele recitou a Bíblia de cor, para todo mundo ali tomando banho, na beira do rio, e todo mundo assistindo. Foi uma benção. Escuta só a mensagem que ele trouxe, bem ali no Rio Pomba, bem descontraído, bem no meio dessa multidão inteira. Foi uma benção. Ele fala sobre a história de Davi. O Cornélio é a voz por trás do aplicativo Bíblia Falada. Um homem de Deus, uma benção. Vale a pena baixar para você esse aplicativo Bíblia Falada. Cornélio, eu vou deixar na descrição do canal aí os links do seu aplicativo. Se você quiser baixar, é grátis, é para abençoar a sua vida. Ouça a mensagem de Davi e Golias por Cornélio Doro. Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Efes-Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá. E ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte do lado da Além, e os israelitas no outro monte, do lado da Quém, e entre eles o vale. Então, saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo, 3 metros. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze, 60 quilos. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse: para que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu, filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se primeiramente. Davi era filho daquele efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul era já velho e adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul e seguiram-no à guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samá. Davi era o mais moço, só os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde e apresentou-se por 40 dias. Disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peço-te para teus irmãos, um efa desse trigo tostado e esses 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento a teus irmãos. Porém, esses 10 queijos leva-os ao comandante de 1000, e visitarás a teus irmãos a ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Saul e eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, pelejando com os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com guarda, carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. E chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha. E a gritos chamavam a peleja. Os israelitas e os filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando o que trouxeram aos cuidados do guarda da bagagem, correu para a batalha e, chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. E estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate.
e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente e diziam uns para os outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o acumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou os homens que estavam consigo, dizendo: que farão ao homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo tornou a repetir as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Deseja apenas para ver a peleja? Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou as mesmas palavras, e o povo tornou a repetir como antes. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. O teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Porém Saul disse a Davi: o teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando viu um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Esse incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então Saul disse a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi das suas armaduras e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais o havia usado, e disse: não posso andar com isso, pois nunca usei. E tirou aquilo de sobre si. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E lançando mão de sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se via chegando a Davi, e o seu escudeiro ia adiante dele. Olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porque era moço ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Porém Davi disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu porém vou contra ti em o nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá, e Palma saberá, e o Brasil saberá que há Deus em Israel. Amém. Saberá toda essa multidão que Deus salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele entregará você em nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, esse se apressou e, deixando as suas fileiras, foi de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e dali tomou uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra,
e o feriu e o matou. Depois você manda pra mim. Vou mandar. João Batista, manda pra mim.